Meus irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor André Araújo e eu venho através desse vídeo trazer para os irmãos e irmãs do Ministério do Butantã e aqueles a quem esse vídeo chegar a ministração da última lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical desse primeiro trimestre. Revista essa cujo tema foi a raça humana, origem, queda e redenção, tratando diretamente sobre doutrina do pecado, falamos também sobre antropologia bíblica, né? E foi vários os temas que nós trabalhamos nesse trimestre e devido a essa questão da pandemia do coronavírus, nós estamos com dificuldade de nos ajuntar presencialmente. Mas, todavia, a obra de Deus não pode parar e a palavra de Deus ela não está presa, né? Por isso, e nós louvamos a Deus pela ferramenta hoje da mídia social para a gente poder levar a palavra do Senhor, né? Foram 13 lições de extrema importância e relevância para a nossa edificação e crescimento espiritual. Temas como Adão, o primeiro homem, a criação da Eva, a primeira mulher. Falamos sobre a natureza do ser humano, os atributos do ser humano, além acerca da unidade da raça humana. Foi falado sobre sexualidade, a queda do ser humano, o início da civilização do homem, o primeiro projeto de globalismo, o evangelho como meio de mudar a cultura humana, o homem do pecado. Na última lição foi falado sobre Jesus, o homem perfeito. E nessa 13ª lição, o tema será o novo homem em Jesus Cristo. Antes de dar início a esta última lição para fechamento desse trimestre, eu gostaria de dizer a todos os irmãos e irmãs que permaneçam firmes e constantes, acreditando no Senhor, crendo na sua palavra, confiando em Deus, porque esse vento brevemente ele vai cessar. E eu acredito piamente naquilo que Deus tem falado e que vai ser um tempo para a obra de Deus, para o reino de Deus, para a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, um tempo de grande avivamento dentro desse contexto de mundo hoje. Pois certamente nós, como igreja, como noiva, estamos aguardando o cumprimento da bendita promessa que é a vinda de Jesus. E acredite, Jesus está voltando. Antes de darmos início à última lição, eu gostaria de fazer uma oração juntamente com os irmãos e você na sua casa. Gostaria que orasse comigo neste momento. E durante a ministração, pegue a sua revista da Escola Bíblica Dominical para acompanhar. Também pegue a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, pegue um caderno para você fazer algumas anotações de versículos que vamos trazer para a sua edificação espiritual. Amém? Oremos ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero pedir ao Senhor que nos abençoe neste momento em que estamos levando a tua palavra. Abençoe os ouvintes da tua palavra para que as suas vidas sejam edificadas. Que o teu Espírito Santo, Deus, o Espírito da verdade, venha nos guiar na verdade e venha iluminar, trazer luz, trazer entendimento e compreensão da verdade ao coração de cada irmão e irmã, de cada vida pela qual esse vídeo alcançará em nome do Senhor Jesus. Que a tua mão seja sobre nós para abençoar a cada vida, a todo o teu povo, a tua igreja, para que o teu povo seja firme e constante na tua presença. Deus, fazei resplandecer sobre todos, todos nós, a glória do teu rosto e nos dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, meus irmãos. Última lição da revista da Escola Bíblica Dominical, lição de número 13, dia 29 de março de 2020. Tema da lição, o novo homem em Jesus Cristo. O texto áureo ele está escrito lá no livro aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 13, que diz assim:
até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. A verdade prática, que é uma pinçada do ponto central da lição, está escrita assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual. A salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, à perfeição moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Olha só o objetivo: salvação leva à perfeição. Perfeição em que sentido? Perfeição no sentido espiritual, perfeição no sentido moral e no sentido ético. Essa é a verdade prática, ou seja, aquilo que o comentarista gostaria que todos alcançassem como entendimento para colocar em prática. A leitura bíblica em classe, para você que não tem a revista da Escola Bíblica Dominical, vai ser e está fundamentada no texto do Evangelho escrito por João, no capítulo 3, no versículo 1 ao 16. Tá? Eu vou estar lendo, você acompanhe com a sua Bíblia, com a sua revista, e você que não tem nenhum nem outro, ouça a palavra do Senhor, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Grave isso: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. 4. Disse-lhe então Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Uma pergunta. Jesus então responde, versículo 5, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Gravando de novo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Repetindo, necessário vos é nascer de novo. O vento ele assopra onde quer e ouve a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, frisando, nascido do Espírito. Nicodemos, no versículo 9, ele respondeu e disse a Jesus: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Lembrai-vos que Jesus está falando de nascimento. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Aqui é uma profecia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a leitura bíblica sugerida nesta última lição, Evangelho escrito por João, capítulo 3, do versículo 1 ao 16. Meus irmãos, nós temos como objetivo geral desta última lição o seguinte: mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Este é o objetivo geral. E eu tenho 3 objetivos específicos para essa lição do dia de hoje. Primeiro, apresentar um novo nascimento do homem. Segundo, explanar a justificação do homem. E terceiro, enfatizar a santificação do novo homem. Eu gostaria de deixar aos irmãos uma pergunta
como introdução desta lição, que a gente vai procurar responder até o final da ministração. E aí eu gostaria que você que é irmão, crente, homem de Deus, mulher de Deus, eu vou deixar essa pergunta e no final a gente vai responder, mas eu acredito que ela é importante. Pergunta é o seguinte: qual é o retrato de um homem ou de uma mulher de Deus aprovado? Qual é o retrato de um homem ou mulher de Deus aprovado? Essa pergunta a gente tem que responder, e as Escrituras ela nos dá exatamente o caminho para respondermos. E esta lição especificamente, ela tem o viés ou o objetivo de nos dar os subsídios, elementos necessários para isso. Essa última lição, ela vai falar sobre soteriologia bíblica. Em outras palavras, nós vamos tratar sobre a doutrina da salvação, nos seus vários aspectos. E aí é importante a gente entender. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5,12 fala que o nosso primeiro pai Adão pecou. E esse pecado e o efeito desse pecado, ele é transmitido a toda espécie humana. Ou seja, todos os homens ao nascerem, eles já nascem com a sementinha do pecado, ou seja, com uma inclinação, com a tendência de pecar. Ou seja, quando nós olhamos dentro de um contexto geral, as crianças elas têm o afã da inocência, mas com o decorrer do tempo, com o decorrer dos anos, vai se passando o tempo, essa criança vai crescendo e naturalmente ela vai encaminhando-se, né, dentro de uma linha que muitas das vezes é um caminho do mal. Mal em vários aspectos e desvios de conduta, desvios de caráter. E isso macula a imagem de Deus no homem. Essa semente do pecado ela foi transmitida e todos os homens, por isso que a Bíblia diz que pecaram. A Bíblia Sagrada diz que apenas um homem não pecou. E esse homem se chama Jesus Cristo. E aí, se nós olharmos para as Escrituras Sagradas, para os Evangelhos, nós entendemos que Jesus, ele desde a sua concepção, se deu de forma diferente. A Bíblia diz que Deus fez Adão do pó da terra e soprou em suas narinas e ele se tornou alma vivente. Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria e o Espírito de Deus o gerou e ele nasceu com uma semente divina. Jesus foi 100% homem, mas ele também foi 100% Deus. E ele, como 100% homem, na sua conduta de vida, durante os seus 33 anos de vida, em que viveu com os homens, ele não se envolveu com o pecado. Tanto é que no livro de João, no capítulo 8, ele diz assim: quem de vós me acusa de pecado? Nem os religiosos, nem os governantes da época, nem os seus vizinhos, nem os seus amigos ou inimigos tinham argumento algum para apontar que a sua conduta fora reprovada em algum momento da sua vida. Tudo isso por causa exatamente da escolha de servir a Deus e de viver para Deus. Esse é o objetivo de Deus ao enviar a sua palavra. E é engraçado a gente falar de enviar a sua palavra, porque no Evangelho de João, capítulo 1, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Essa verdade é Jesus. E a palavra de Deus, ela vem exatamente para arrancar essa semente do mal, essa semente do pecado, da alma e do coração do homem, e trazer a semente da incorrupção, a semente da vida ao coração dos homens. É por isso que essa doutrina, a doutrina da salvação, e especificamente do que nós vamos tratar nessa lição, ela é de suma importância para nós.
pois o diálogo de Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, com Nicodemos, ele é extremamente importante para nós refletirmos o que é a salvação e como que se dá esse processo de salvação. A Bíblia Sagrada diz que a salvação ela é pela fé, ela é um dom de Deus, ela vem da graça de Deus. Em João no capítulo 3, versículo 16, olha o que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O ato de Deus dá o seu único Filho unigênito, porque voluntariamente ele aceitou essa missão aos homens, mesmo sabendo que todos nós estamos destituídos da sua glória e somos pecadores. Isso é uma manifestação clara, visível de amor, de graça, de misericórdia, de favor da parte de Deus para com o homem. Deus nunca e nem jamais abandonou a sua criatura, a sua criação. Ao contrário, ele vem trabalhando desde os primórdios, desde o Gênesis, para trazer novamente os homens à sua presença. E como que se dá a volta desse homem à presença de Deus? Visto que esse homem está no contexto de pecador. A Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós, homens, e o nosso Deus, o único Deus. E como fazer com que essa ponte quebrada pelo pecado, ela seja construída ou reconstruída? Como que se dá isso? A doutrina da salvação, ela tem o objetivo de explicar como se dá esse contexto de salvação. No livro do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de número 10, a Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Buscar, salvar, o que se havia perdido? Resposta é: o homem. O homem se perdeu. Todos pecaram, estão afastados de Deus. E agora, como que esse homem, que no decorrer dos anos perdeu a sua imagem, a sua semelhança com o Criador, como que esse homem pode voltar à presença de Deus? É por isso que temos esse diálogo em João 3. De um lado eu tenho Jesus, o Filho de Deus, e do outro lado eu tenho Nicodemos, um príncipe dos judeus. Uma pessoa erudita, uma pessoa importante, uma pessoa de estima, uma pessoa elevada dentro da sociedade, uma pessoa religiosamente capacitada e preparada para conduzir o seu povo. E ele vai ter de noite com Jesus porque ele foi atraído até Jesus. E ele, naquele contexto de não expor a sua pessoa publicamente por causa da questão de perseguição, de repente perder a sua posição, de perder a sua notoriedade dentro do contexto social, ele foi ter de noite, escondido com Jesus. E Jesus o recebeu. E Jesus, ao receber Nicodemos, ele foi, de certa forma, por Nicodemos, vamos dizer assim, ele recebeu alguns confeites de Nicodemos, né? Nicodemos reconheceu, dizendo: Senhor, se Deus não fosse contigo, essas coisas não aconteceriam. Então eu entendo que tu és uma pessoa de Deus, alguém importante da parte de Deus. Jesus, ele quer colocar Nicodemos no lugar dele, assim como todos os homens. Nicodemos foi ter de noite com Jesus, e sabendo e reconhecendo e dizendo que ele era de Deus. Jesus também sabia que ele vinha de Deus. Ele era o próprio Filho de Deus. Mas, por outro lado, ele entendeu o que Nicodemos tinha dentro do seu coração. Assim ele conhece o que está dentro do nosso coração. Existe um vazio no coração do homem. Existe uma fome, uma sede no coração do homem, que nada neste mundo, nada material satisfaz. Somente Jesus pode satisfazer. E Jesus vai falar com Nicodemos no versículo de número 3, dizendo para ele assim: Nicodemos, olha, eu sei o que é que você quer.
o que você veio fazer aqui, o porquê você se expôs de tal forma para estar na minha presença. Então ele diz, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, o desejo de Nicodemos era ver o reino de Deus. O desejo de todo homem, de forma consciente ou inconsciente, é ter um encontro com Deus. É se encontrar com aquele que ele não vê, mas, de certa forma, dentro do seu coração é como que algo pulsa, dizendo, ele existe, ele existe, ele existe, ele existe. É por isso que eu vou dizer que mais de 90% das pessoas no mundo hoje tem a sua religião, tem os seus líderes, tem os seus meios e fórmulas e rituais de querer se aproximar de Deus, da sua forma, da sua maneira. Porque esse vazio existe. Mas Jesus, ele vai diretamente ao ponto com Nicodemos ao dizer assim, Nicodemos, eu sei o que você deseja. E isso que você deseja só é possível para você se você nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E aí é o contexto nosso, desta lição. Levar ao homem a entender o que é o reino de Deus. E não apenas entender, fazer com que esse homem entre dentro desse reino. Quando nós falamos de igreja, de congregação, nós estamos falando de algo físico. Mas o reino de Deus, ele não é visível, no sentido de abstrato, de concreto, de pegar. Não dá para pegar ele, o reino de Deus. O reino de Deus, ele se dá hoje dentro de um contexto espiritual. E aí nós temos que lembrar que na origem do homem, o homem é tanto espírito, alma, quanto corpo. Ele como corpo físico, ele é pó e ao pó voltará. Ele quanto à alma, ele pensa, ele sente, ele tem vontade, ele tem sentimento. E o espírito, ele nada mais é, de uma forma simplista de explicar, uma porta que nos leva com o propósito de termos contato com o nosso Criador. O Espírito é o meio, é o Wi-Fi, é o canal que nos conecta diretamente com Deus, com o Senhor, com o Criador, com aquele que nos fez e com aquele que havemos de prestar contas. Então, quando o homem é chamado por Deus para poder entrar no seu reino, Deus quer que esse homem entenda e compreenda que a sua estrutura física e espiritual, porque o homem é tanto material quanto espiritual, que esse homem por completo, ele precisa entrar dentro desse reino. E ele entra dentro desse reino quando ele, de certa forma, ele dá crédito, ele acredita. E ele começa a buscar e a invocar o nome de Jesus. Porque a Bíblia Sagrada diz, livro do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos os homens querem encontrar Deus, mas só se encontra a Deus se o homem acreditar, o homem crer e o homem buscar através de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz assim que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. No livro de Timóteo diz que não há outro intermediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Logo, os homens querem ter esse encontro com Deus, mas necessariamente terá que passar por Jesus Cristo. Nicodemos estava no caminho, ele estava com Jesus. E Jesus vai lhe dar a orientação de como ele deve entrar e como que se faz para entrar dentro desse reino. E Jesus diz, Nicodemos, para você entrar dentro do reino, você precisa nascer de novo.
Nicodemos, ele não entendeu o que Jesus disse. Ele achou que esse nascimento ele seria de repente, uma reencarnação, mas uma reencarnação de forma adulta. Tanto é que ele vai responder no versículo 4, como pode um homem nascer sendo velho? Ele não entendeu. Porventura eu posso voltar no ventre da minha mãe e nascer? Ele não entendeu. Assim, muitas pessoas não entendem o que é o nascer de novo. Meu irmão, minha irmã, não basta ir à igreja, não basta frequentar um culto, não basta frequentar uma doutrina, um ministério, uma religião. Não basta isso. O homem, para alcançar a presença de Deus, precisa nascer de novo. E esse nascimento, ele é espiritual. Espiritual. Ele não é físico. E aí eu gostaria de ler um texto no Evangelho de João. Pega a sua Bíblia no capítulo 1, por favor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12, 13. Olha o que diz. Mas a todos quanto receberam quem? Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, o homem só é filho de Deus ou se torna filho de Deus se receber Jesus. Aos que creem no seu nome, no nome de Jesus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, que era a pergunta de Nicodemos, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Esse texto ele é claro ao dizer que, como diz o tópico 1, como se dá o nascimento do homem. Esse nascimento ele não é da vontade do sangue e nem da vontade da carne. Se não é da vontade do sangue e da vontade da carne, como é esse nascimento? O texto diz, também não é da vontade do homem. Ou seja, as pessoas que nascerão de novo, não é porque é o homem que quer, ou o homem que determina, não, não é assim. Todos nós somos filhos por adoção da parte de Deus. E só podemos ser adotados como filhos de Deus se nós passarmos pelo processo do novo nascimento. Olha a importância do discurso de João Batista. João Batista foi o precursor que veio antes de Cristo, preparando o coração dos pais aos filhos para que eles estivessem prontos para receber a mensagem de Cristo. E qual foi a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, não existe novo nascimento se o homem não se arrepender primeiro do seu pecado. Nesse trimestre nós falamos sobre a doutrina do pecado. E aí, pecado é errar o alvo. Os homens erram o alvo ao mentir, ao se prostituir, ao idolatrar, ao matar, ao furtar, ao roubar, ao adulterar. Os homens erram o alvo ao adorarem a criatura ao invés do Criador. Os homens erram o alvo a pegarem o seu coração nas coisas materiais deste mundo, em detrimento das coisas espirituais. Os homens estão errando o alvo. O alvo é tudo o que façais, tudo que o homem faça, por meio do corpo ou não, que seja feito para a glória de Deus. E tudo deve ser feito de acordo com a sua palavra. Por quê? Nós vamos explicar um pouquinho mais à frente o porquê. Tem que ser feito de acordo com a palavra. A Bíblia Sagrada está dizendo que o nascimento da vontade da carne e do sangue ou do homem ainda não quer dizer que esse homem ou essa mulher ou esse jovem, ele nasceu de novo. Um exemplo
É a vontade do pai, é a vontade da mãe que o filho sirva ao Senhor. É a vontade do pai, é a vontade da mãe que o filho vá à igreja. É a vontade do pai e da mãe que a família vá à igreja. É a nossa vontade que os nossos amigos e os nossos parentes vá à igreja. Mas isso não significa que essas pessoas irão nascer de novo só porque a gente quer que elas estejam aonde nós estejamos. Não. Para que essas pessoas alcancem um novo nascimento, elas terão que se submeter e acreditar, primeiro, na doutrina do pecado. O pecado, ele é mau, e ele mata, e ele destrói, e ele afasta o homem de Deus desde o jardim do Éden até os dias atuais. Ou seja, se o homem não reconhecer a nocividade que existe no pecado, essa pessoa jamais alcançará o novo nascimento. Se você observar no Evangelho de João, no capítulo de número 16, diz lá que o Espírito Santo, quando ele fosse enviado, ele viria com uma missão árdua. Primeiro, de convencer o mundo do pecado. Segundo, convencer o mundo da justiça. Terceiro, convencer o mundo do juízo. Do pecado, a Bíblia diz, porque não creem em mim. Logo, se as pessoas não estão se convertendo, se as pessoas não estão nascendo de novo, é porque elas não estão acreditando na doutrina do pecado. Não estão acreditando que o pecado é mau, que o pecado afasta. E por fim, que o pecado, ele é o agente principal, é o fato gerador da morte. A Bíblia diz, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O homem não nasce para Deus da vontade da carne nem do sangue. O homem não nasce para Deus da vontade do homem. O homem só nasce para Deus quando ele recebe a palavra de Deus. E quando o homem recebe a palavra de Deus, ele receberá o poder para se tornar filho de Deus. É o que está escrito aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Lá em Romanos capítulo 1, versículo de número 17, 18, 16, diz assim: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do gentio. Quando o homem ele recebe a palavra e ele olha para Jesus, o justo que morreu pelos injustos, desculpem. Quando ele olha para Jesus, o justo que morreu pelos injustos, ele deve refletir: por que esse justo morreu? Esse justo morreu exatamente porque todos pecaram. Todos pecaram. E nesse contexto de todos pecarem, irmãos, de todos pecarem, eu tive que dar uma pausa no vídeo porque tive que beber uma água. Jesus, ele está trazendo que os homens eles precisam refletir que para eles voltarem à presença de Deus, eles precisarão tomar uma posição. Posição essa de reconhecer o seu estado pecaminoso para que possa dar um passo além para poder entrar no reino de Deus. Na lição, no tópico 1, está escrito lá no item 1, na parte final de nascidos por Deus, nascido de Deus, você que está com a revista aí, lá no final está escrito assim: logo nascer de Deus e tornar-se filho de Deus pela fé. Esse é o objetivo de Deus, fazer com que os homens que recebem Jesus possam se tornar filho de Deus pela fé em Cristo Jesus, o Senhor. Só que esse
novo nascimento, ele é um processo. E esse processo começou quando o homem reconheceu o pecado. E reconhecendo o pecado, quando ele se arrepende do pecado, ele vai entrar num processo que a gente chama processo de salvação, com algumas etapas, né? E essa primeira etapa nós vamos falar de regeneração. Depois de regeneração, o homem vai passar por um processo chamado de justificação. E depois desse processo de justificação, o homem vai passar pelo processo de santificação. E depois desse processo de santificação entra a última etapa, que é a glorificação. Então a gente tem 5 pilares dentro da doutrina da salvação que devem ser entendidas por nós, estudantes da palavra de Deus. Primeiro, reconhecer que é pecador, o homem precisa reconhecer o pecado. Segundo, entender a doutrina da regeneração, a doutrina da justificação. Terceiro, a doutrina da santificação e a doutrina da glorificação. Na lição de hoje, nós vamos entrar até o contexto da doutrina da santificação. E aí perceba que quando o homem reconhece que é pecador e reconhece a questão do pecado, ele vai entrar num processo de novo nascimento. Nascido de Deus, né? Nascido de Deus, e aí o texto diz que esse homem vai nascer de Deus com 2 elementos. Primeiro, a água, e segundo, o Espírito. A água, ela é como um tipo da própria palavra, porque a palavra, ela tem o objetivo e o poder purificador, de purificar o homem, de lavar o homem. Imagine que o homem, quando ele se arrepende dos seus pecados, e isso aconteceu com cada um de nós, ele tem o contexto de, depois de ser discipulado, ser levado às águas do batismo. E lá nas águas do batismo ele vai sepultar a sua velha criatura. E sepultando a sua velha criatura, nós dizemos que a partir daquele momento, o homem, ao sair das águas do batismo, esse homem vai nascer para uma nova vida. A gente utiliza esses elementos para dizer exatamente o que está acontecendo no mundo espiritual. Ou seja, a pessoa publicamente ela confessa sua fé em Cristo e ela, de forma espiritual, confessa que acredita no Senhor para tomar posse também dos benefícios da morte de Cristo nas regiões celestiais. Pois uma pessoa, ela só pode estar em Cristo. E uma pessoa só pode ser ligada ao corpo de Cristo, a igreja universal, verdadeira, o corpo de Cristo, quando ela passa pelo processo do novo nascimento. Não existe possibilidade de ligar uma pessoa como membro do corpo de Cristo sem ela passar pelo novo nascimento. É por isso que a gente está falando de um processo. Conheço o pecado, reconheço que sou pecador, me arrependo. Me converto, batizo-me nas águas. Vou estar entrando no processo de novo nascimento para entrar dentro do reino de Deus e me apropriar do que tem dentro do reino de Deus. E aí a gente vai entrar no contexto do tópico 2, porque o tópico 2 ele vai falar sobre a justificação do novo homem. Um homem arrependido, um pecador arrependido, uma pecadora arrependida, ela vai receber da parte de Deus uma coisa chamada justiça. Que justiça é essa? Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Todos os homens, todos nós, vamos passar pelo processo da morte física. Mas a morte espiritual, ela se dará somente para aqueles que não forem justificados diante de Deus. É o tema do tópico 2. Olha o que diz a introdução. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus,
Qual é o status? A justificação da fé. Item 1. A inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Aqui existe um contexto. Qual é o contexto? O contexto é o seguinte: nenhum homem na face da terra que nasceu de mulher tem condições, pelas suas boas obras, de se justificar diante de Deus ao ponto de obter a sua salvação. Nenhum. Nem o homem mais justo, nem o homem mais santo, nem o homem mais reto, que menos pecou na terra, tem tal condição. Se você ler lá Ezequiel capítulo 14, versículo 14, vai falar de Noé, vai falar de Daniel e vai falar de Jó. Esses 3 homens, homens justos no Antigo Testamento. Homens que foram notórios e que Deus usou de uma forma sobrenatural para dar exemplo à sua geração. Mas nem por causa disso, esses homens, pela obra da sua justiça, poderiam ser salvos, a não ser receber alguns livramentos, como diz o próprio texto de Ezequiel, capítulo 14. Efésios 2, versículo 8 e 9 diz que a salvação ela não vem por meio de obra. Logo, qualquer religião, qualquer doutrina, qualquer igreja que baseia a salvação em obras, isso é uma heresia. Nenhum crente será salvo porque dá o dízimo. Nenhum crente será salvo porque frequenta os cultos. Nenhum crente será salvo porque dá e faz doações, faz caridade. Nenhum crente será salvo por mérito próprio. Todo o mérito da salvação está na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que a salvação é graça, é favor de Deus. É um favor imerecido. Nós não merecemos, porque as nossas obras, por melhores que sejam, elas não têm essa capacidade de nos colocar numa posição de justificados diante de Deus. Não. Reflita numa coisa. Fazer o bem é um dever? E aqueles que fazem o bem deveriam ser agraciados por fazerem o bem? Ou a gente está falando de um dever? Um dever. Todos os homens têm o dever de fazer o bem. Todos os homens deveriam fazer o bem, naturalmente, sem esperar absolutamente nada em troca. Agora, dentro desse contexto, Isaías 64, versículo 6 diz que as obras de justiça que os homens praticam, as coisas boas que os homens fazem, se for colocar dentro de uma balança diante de Deus, elas são consideradas trapos de imundícia, ou seja, não tem a capacidade de o justificar. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o Senhor: a fé nos méritos perfeitos de Jesus Cristo. Vamos ler um texto, um livro aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 1, para enfatizarmos e realçarmos o que estamos falando. Olha o que diz o texto: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, se o homem deseja ter paz com Deus, esse homem precisa entrar pelo caminho da fé. Se ele entrar pelo caminho da fé, ele será justificado diante de Deus. Mas essa justificação não é através das suas obras, dos seus méritos próprios, mas é através das obras e do mérito de Cristo. Por que isso? Porque Jesus não pecou. Ele cumpriu e satisfez as exigências da lei para oferecer ao homem, ao mundo, a salvação. Item 2 da lição: a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé receber a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu.
Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Meus irmãos, uma vez que o pecador se arrepende, uma vez que a pecadora se arrepende, não importa quantos pecados essa pessoa tenha. A Bíblia diz que Deus pega todo o pecado do homem e lança no mar do esquecimento. Ou seja, Deus tem uma parte da sua capacidade de armazenamento de dados em que ele deleta da sua memória todo o pecado que um homem arrependido genuinamente manifesta diante dele. Um exemplo, só para a gente raciocinar. Imagine uma pessoa terrível. Eu vou dar o exemplo de Paulo. Paulo era perseguidor dos cristãos. Paulo consentiu na morte de Estevão e certamente de muitos outros na sua época. Mas nem por isso Deus desistiu de Paulo até o dia em que ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Quando ele ficou cego, Ananias lhe pregou a palavra, ele naquele momento se arrepende, aceita Jesus, se batiza e de uma condição de perseguidor ele vai passar a ser perseguido. Onde estão todos os pecados de Paulo antes do encontro com Jesus no caminho de Damasco? Todos eles foram lançados no mar do esquecimento. E Paulo agora, ele não é um perseguidor mais. Ele não é mais alguém estranho a Deus. Ele é alguém conhecido. Ele é alguém amado. Ele agora pode ser chamado de filho de Deus. Por quê? Porque a situação jurídica dele mudou. Antes ele estava na condição de condenado, de réu, de afastado, de separado. Agora ele está numa condição de filho, herdeiro, amado. Esta é a situação que tanto eu quanto você, que se arrependeu dos pecados e aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se encontra nesse exato momento. Ou seja, Deus tem o prazer de ser chamado de nosso Deus e de nós o chamarmos de Pai. Por quê? Porque Ele em Cristo agora nos fez filhos seus, herdeiros também da promessa. No item 3 diz, o novo homem, nesse contexto, ele passa a ser um homem justo. Mas, irmão André, eu aceitei Jesus, mas eu ainda peco. Sim, ainda temos a natureza pecaminosa dentro de nós, mas além da natureza pecaminosa, nós temos também uma nova natureza. Lembra do novo homem? O novo homem é essa nova natureza que é implantada dentro de nós pela palavra e pelo Espírito Santo. Nascer da água e do Espírito. Agora nós temos duas naturezas. Temos uma natureza pecaminosa dentro de nós que busca ainda a vontade, o desejo e as concupiscências da carne, e temos uma natureza espiritual que busca e deseja ter intimidade, comunhão com Deus. Agora preste bem atenção. Aos Gálatas capítulo 5, versículo 16 a seguir, Paulo fala sobre isso. Ou seja, a qual natureza nós vamos alimentar? A natureza carnal, na qual nós antes andávamos quando estávamos afastados de Deus, ou na nova natureza, uma natureza regenerada, a natureza espiritual implantada em nós pela palavra e pelo Espírito Santo, que está dentro de nós. Logo, nós devemos andar segundo a natureza espiritual. Em outras palavras, é andar em espírito, viver em espírito. Isso é o desejo de Deus para a nossa vida. Nesse contexto, o novo homem, ele é justo. Por quê? Porque ele não se justifica pelas obras da lei, pela prática das obras. Ele se justifica pela fé. E aí eu gostaria de ler um texto no livro de 1 João.
Livro de 1 João não é o Evangelho. Livro de 1 João, capítulo 1, versículo de número 7. Olha o que diz o texto. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Meus irmãos, olha que maravilha. Mesmo tendo uma natureza pecaminosa, mas agora tendo uma natureza espiritual, e nós sabemos que ainda estamos sujeitos a pecar, porque pecamos por pensamento, por palavras e obras. Mas uma coisa temos, a palavra de Deus dentro de nós. E nós não temos mais prazer, alegria, satisfação, anelo pelo pecado. Ao contrário, desejamos viver uma vida de santificação e honra, agradando ao Senhor. Seja em pensamento, seja em palavra, seja em obra. Mas, irmão André, eu ainda tenho fraqueza. Se o seu desejo não é fraquejar, mas é viver essa vida de santificação diante de Deus, o texto diz, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ou seja, o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo o pecado. É por isso que nós oramos. É por isso que buscamos a Deus. E quando nós oramos, o que nós fazemos? Nós pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados. Nós estamos dizendo, em outras palavras, Deus, nós queremos continuar caminhando com o Senhor, vivendo com o Senhor, tendo comunhão com o Senhor. Reconhecemos ainda as nossas fraquezas, fragilidades, que somos pecadores. Mas acreditamos que, em nome de Jesus, o sangue de Jesus, ele tem poder para nos purificar de todo pecado. Então, permita que eu entre na tua presença. E quando você faz isso em oração, você está utilizando o poder do sangue de Jesus para purificar de todo pecado. Para que a sua comunhão não seja imaculada, impedida com o Senhor. É por isso que Hebreus capítulo 10 diz que nós devemos ter ousadia para entrar dentro da presença, na presença do Senhor, diante do trono da sua graça, pelo novo e vivo caminho que o sangue dele nos consagrou, tendo o coração purificado e a consciência limpa. Ou seja, reconheça ainda que tem essa fragilidade dessa velha natureza e se arrependa sempre diante de Deus. Ao orar, ao clamar, ao buscar, lembre-se que é pecador e que precisa do mérito de Cristo para ser ouvido e aceito na presença de Deus. Fazendo isso, o novo homem é justo. E a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós vamos para a última parte da lição, meus irmãos. Tópico 3, que fala sobre a santificação do novo homem. E aqui eu gostaria de frisar algo extremamente importante. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, regeneração, um ato instantâneo. Quando o homem se arrepende, é instantaneamente. Tem aquelas pessoas que você pergunta para ela assim, você quer aceitar Jesus? Aí ela diz assim, eu vou me preparar. Essa pessoa, ela não está pronta. Isso significa que ela ainda não está crendo. Ela não creu ainda. Quando ela crer, será instantâneo essa regeneração. Porque quando uma pessoa ouve a palavra de Deus e dá crédito à palavra de Deus, ela busca colocar em prática. Quem matava não mata mais, quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais. Essas pessoas abandonarão o pecado. Lembra de Zaqueu? Naquele dia ele subiu à figueira brava para ver quem era Jesus. Jesus viu Zaqueu. Disse para ele, desce depressa, hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu desceu depressa, recebeu Jesus gostoso e sem Jesus falar nada. Ele disse, mestre, se tenho defraudado alguém alguma coisa, o restituirei 4 vezes mais. Ou seja, regeneração. Quando a pessoa ouve a palavra e se arrepende, ela deixa, ela abandona, ela sepulta a velha criatura. Para quê? Para receber o mérito de Cristo, a justificação pela fé. Ela creu, e se ela creu, ela estará sendo justificada.
Mas o processo da salvação não termina aí. Agora vai entrar numa nova etapa. E qual é essa nova etapa? É um processo. Processo esse chamado de santificação, que vai se dar de duas formas. Primeiro, a santificação como posicionamento. Todo crente, todo mundo que se arrepende do pecado, precisa entender, precisa compreender a sua posição em Cristo. Todo cristão não e não deveria, compreender apenas como um crente denominacional. Ele deveria entender-se como membro do corpo de Cristo. E como membro do corpo de Cristo, ele deveria se entender como alguém que está numa posição de destaque. Olha o que diz. No exato momento ou no exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo. Processo da justificação, ele já tomou posse da justificação pela fé. Romanos 5:1. Mas ele também deveria entender-se como santo por Deus e pela igreja. Lembra que Jesus é o cabeça da igreja? E se Jesus é o cabeça da igreja e você nasceu de novo, entrou no reino de Deus e foi ligado ao corpo de Cristo, se a cabeça é santa, o corpo também é o quê? Santo. E a palavra santo significa o quê? Separado. Eu não estou falando que o crente é perfeito, que a pessoa é perfeita, que eu sou perfeito, que o pastor é perfeito. Não. Todos nós ainda, independentemente da posição ministerial ou do tempo de fé cristã, ainda somos pecadores. Mas somos pecadores justificados. Guarde isso. Pecador justificado. Mas não apenas isso, hoje nós estamos numa posição de santo, porque somos membros do corpo de Cristo e a cabeça é santa. Se Deus é santo, a cabeça é santa, o corpo também é santo. Logo, nós devemos viver uma vida de quê? De santidade. Uma vida separada. Separada do quê? Da aparência do mal. Separado do que é mal. Separado do pecado. Separado da imundícia. Separado de tudo aquilo que pode macular a sua intimidade e a sua comunhão com Deus. Olha o que diz o texto. Separado do mundo, torna-se o homem propriedade exclusiva de Deus. Meus irmãos, propriedade, exclusividade de Deus. Lembra? Fomos comprados por bom preço. Salvação, ela exige do homem esse entendimento, exigirá do homem essa compreensão, esse entendimento. Eu gostaria de ler um texto no livro de 2 Coríntios. Por favor, pegue a Bíblia comigo. Existe lá um ministério chamado Ministério da Reconciliação. É algo maravilhoso da parte de Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 5. E eu gostaria de ler esse texto das Escrituras para a gente entender um pouquinho mais o que é isso. Versículo de número 11. 11 não, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, coisas velhas passou, tudo se faz novo. E o texto diz, versículo 18, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Lembra da ponte? Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Lembra da palavra? De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É isso que está acontecendo com aqueles que se arrependem, com aqueles que são justificados e com aqueles que estão vivendo uma vida de santificação. Os nossos pecados não são mais imputados a nós.
Agora nós temos o nome escrito na onde? No livro da vida. E eu vou trazer aqui que é o livro da justificação dos santos, justificação dos salvos, justificação dos herdeiros, justificação dos redimidos. Por quê? Porque estar em Cristo significa que você está dentro de um contexto de salvação. Tenha certeza disso. Em Cristo, o homem é salvo. Em Cristo, o homem é liberto. Em Cristo, o homem está transformado. Em Cristo, o homem está protegido. Não tem o que temer. A santificação, nessa questão de posicionamento, é referente às nossas escolhas. O cristão ele tem que tomar cuidado em relação às suas escolhas. Lembra-se que a gente precisa servir a Deus de espírito, alma e corpo. O corpo ele tem que ser polido dentro da questão de uso do corpo. O corpo ele não pode ser violentado. O corpo ele não pode ser ofendido. O corpo ele não pode ser usado indiscriminadamente. Os pensamentos precisam ser policiados. Os sentimentos têm que ser sadios. Espírito, alma e corpo. Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, isso fazei. É o que Paulo disse no livro de Filipenses, capítulo de número 4. Nesse contexto, a paz de Deus será convosco, estará convosco, e essa paz excede todo entendimento, porque ela advém da justificação pela fé. Temos comunhão com Deus. Irmão, a santificação ela é um processo. Eu tenho que entender a minha posição em Cristo, agora sou santo. Mas também ela é um processo. Lembra da velha natureza? Essa velha natureza ela precisa ser o quê? Mortificada. Todos os dias. Se você viver 70 anos, você vai ter que mortificar a sua carne 70 anos. Se você viver 30 anos, você vai ter que mortificar a sua carne durante os 30 anos. Se você viver 10 anos, durante esses 10 anos você vai ter que mortificar a sua carne. Ou seja, santificação é um processo. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Abra a Bíblia, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Olha o que diz o texto. Versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus. Qual, irmão André? A vossa santificação. E aí vem o texto dizendo assim: se abstenham da prostituição. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O vaso aqui é o corpo, é a alma. Santificação e honra no corpo, na alma, no espírito. Ou seja, se abstenha da paixão e das concupiscências que os gentios estão envolvidos, pois eles não conhecem a Deus. Ninguém oprima, engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Versículo 7. Deus não nos chamou para a imundícia. Lembra da posição de santo? Não dá para dizer que uma pessoa é membro do corpo de Cristo, que é crente, que é servo de Deus, que é filho de Deus, vivendo uma vida na prática da imundícia. Ele nos chamou para a santificação. Portanto, olha o que o texto diz: quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus que nos deu também o seu Espírito Santo. Meus irmãos, lembrem-se que nascer da água e do Espírito, nascer da palavra e do Espírito, é uma vida. A natureza espiritual que recebemos quando nos arrependemos dos nossos pecados que está em nós, ela é diária. O Espírito Santo, ele é uma pessoa.
ele não é uma força, ele não é um pensamento, ele não é uma influência, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus dentro de nós. Assim, o Espírito Santo pensa, ele sente, ele fala, ele tem vontade própria. O Espírito Santo tem sentimento, ele sente ciúme, ele se entristece, ele se alegra. Assim, eu e você devemos viver uma vida dentro do padrão da palavra de Deus para que essa comunhão nossa com o Espírito Santo que está habitando dentro de nós, fazendo morada em nós, porque Deus habita em templo feito por suas mãos e nós fomos feitos pela mão de Deus, ainda lá no ventre da nossa mãe. Lembre-se disso. O Espírito Santo habita em nós. E habitando em nós, o desejo dele é nos conduzir em um caminho. Caminho esse da santificação. E aí a minha pergunta para a gente ir para a conclusão deste vídeo é a seguinte: como se dá a santificação na vida cristã? Como que você, irmão, você, irmã, você jovem, adolescente, ancião, irmão de idade adulta, como que uma criança, quando passa lá dos seus 11 anos para entrar na fase de adolescência, como que vai viver uma vida de santificação? Existem meios de se santificar. E aí eu gostaria de trazer quem são os agentes, ou a pessoa, ou os elementos que nos propicia com que este processo de santificação seja real, notório na nossa vida. E aí eu vou trazer os textos da palavra de Deus, e aí eu vou trazer de forma clara. Primeiro, ninguém viverá uma vida de santificação sem a presença do Espírito Santo. Uma pessoa que não tenha o Espírito Santo de Deus na sua vida jamais viverá uma vida de santificação. Segundo ponto, a palavra de Deus, ela nos santifica. Uma pessoa que desconhece a palavra de Deus, uma pessoa que não tem contato com a palavra de Deus, uma pessoa que ignora a palavra de Deus, uma pessoa que desacredita na palavra de Deus, jamais viverá uma vida de santificação. E terceiro, o sangue de Jesus. Ninguém terá uma vida de santificação se não acreditar no poder remidor do sangue de Cristo. A Bíblia diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. As nossas obras de justiça não nos purifica de pecado. Pode até aplacar um pouco a voz da consciência, mas não serve como um apagador ou borracha para apagar pecado de ninguém. O que faz com que uma pessoa permaneça num contexto de justificação e no caminho de santificação é continuar acreditando no sacrifício de Cristo e nos méritos da morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, o sangue de Jesus, ele tem o poder de purificar o homem de todo o pecado. Logo, a vida de santificação, ela depende desses três elementos. Primeiro, do sangue, segundo, da palavra e terceiro, o Espírito Santo. Vivendo uma vida de santificação, acreditando nisso, praticando isso, esse homem ele vai alcançar da parte de Deus o que Deus quer. E aí eu vou concluir a mensagem lendo um texto no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. Pega a Bíblia, por favor. A gente vai ler esse texto e a gente já está indo para a conclusão da mensagem. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. Olha o que diz o texto. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Esse é o texto de 2 Timóteo 2,15. Agora eu quero ler um outro texto,
E aí eu finalizo a mensagem aqui. Deixa eu pegar aqui. 2:15. Capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 16 e 17. Olha o que diz o texto. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Eu encerro essa lição da Escola Bíblica Dominical dizendo assim: qual é o retrato de um homem ou uma mulher de Deus aprovado? Meus irmãos, para termos a aprovação de Deus, para vivermos uma vida de santificação e honra dentro da vontade de Deus, se faz necessário acreditarmos na palavra e vivermos a palavra. Acreditarmos no poder do sangue e se apropriar, se apoderar do poder remidor do sangue de Jesus. A nossa consciência, ela precisa ser apagada, aquelas acusações de pecados antigos, porque o sangue de Jesus tem poder para purificar todo o pecado. Lembra de Romanos capítulo 8? Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade do Espírito. Além do sangue de Jesus, que tem poder para purificar pecado, da palavra que nos purifica e nos santifica e nos limpa, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele nos guiará em toda a verdade. E aí, foi isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O Espírito Santo é Deus conosco, para nos conduzir nesse caminho. Que caminho, irmã André? O caminho de uma nova vida, como novo homem, dentro do reino de Deus, se apropriando do poder de Deus, outorgado através da morte e ressurreição de Cristo sobre nós. Por quê? Porque em Cristo somos mais do que vencedores. Deus abençoe todos os irmãos, todas as irmãs. Obrigado por estar assistindo e compartilhando esse vídeo, e que assim o Senhor nos proteja, nos guarde e nos ajude a viver essa vida de santificação e honra. E como que esse homem e essa mulher vai ter um retrato de aprovação diante de Deus? Praticando essa palavra, vivendo essa palavra. E assim fazendo, certamente o Senhor estará contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe, nos guarde e dê a todos um final de semana abençoado e um final de mês guardado pelo Senhor. Acredite, esse vento que está aí fora, com essa pandemia, vai passar. E depois que passar, teremos um vento de avivamento em nosso meio. Deus abençoe. Estarei orando e fiquem na paz do Senhor. Deus, te louvamos e te agradecemos por este momento em que podemos ministrar a tua palavra. Senhor, continue abençoando o teu povo, a tua igreja, os teus filhos e filhas, para que todos continuem crescendo e sendo edificados na fé. Deus abençoa, fortalece e santifica o teu povo, para que possamos viver diante do Senhor uma vida de santificação e honra, frutificando na tua obra, no teu reino, na tua seara, para a glória do Senhor. Deus seja conosco, em nome de Jesus. Shalom Adonai e Yeshua HaMashiach. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.